Saudações, meu irmão, saudações, minha irmã. Sexta-feira da Paixão, dia em que Jesus realiza o gesto imensurável de amor por cada um de nós. Jesus, antes de chegar em Jerusalém, diz a palavra de Deus que 2 dias antes ele estava em Betânia e as autoridades judaicas já planejavam a sua morte. Mas informa-nos o Evangelho de Mateus que o próprio Jesus já havia informado os seus discípulos de tudo o que ia acontecer. Portanto, quando o homem pensa que ele está no controle de todas as coisas, ele está simplesmente cumprindo a agenda de Deus. Jesus então entra em Jerusalém, é aclamado como rei. E depois que Jesus entra em Jerusalém, ele vai para o templo, realiza o gesto da purificação, vira a mesa dos cambistas. E depois Jesus segue para o cenáculo. E no cenáculo, Jesus realiza o gesto do lava-pés, ensinando os seus que ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para ser o bom pastor. E logo após esse gesto de lavar os pés dos seus, Jesus institui a Santa Ceia. Próximo passo de Jesus, Getsêmani, lugar que Jesus foi prensado. Getsêmani significa prensa de azeite. Ali Jesus foi prensado. Ali Jesus angustiou-se. Ali Jesus pede ao Pai que afaste dele o cálice. Não o cálice da humilhação, não o cálice da dor, não o cálice do flagelo, mas o cálice de todas as nossas iniquidades que caía sobre ele, o Cordeiro de Deus, sem mancha. Depois do Getsêmani, ao ser traído pelo beijo de Judas, ele é levado então para o sinédrio judaico. E do sinédrio levam Jesus para o pretório. Do pretório, Jesus vai para o caminho da fortaleza Antônia e dali para o Calvário. E no Calvário, Jesus, então agora, se encontra na cruz, tornando-se maldito por nós. Ele se fez maldição por nós. Por quê? Todo aquele que era morto na cruz era considerado maldito. E Jesus então está agora na cruz. E o que Jesus faz da cruz? Jesus faz da cruz um púlpito, aonde ele realiza o seu último sermão, que é conhecido como as 7 palavras de Jesus na cruz. Vamos refletir um pouquinho sobre estas 7 palavras de Jesus, que ele pronunciou-a quando estava suspenso no madeiro da cruz. A primeira palavra de Jesus na cruz encontra-se em Lucas, capítulo 23, versos 34. Quando Jesus diz
aos seus algozes, fazendo uma intercessão por ele, Jesus diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. A primeira palavra que Jesus pronuncia na cruz é a palavra do perdão. Não há vingança, não há condenação, não há revolta, mas sim perdão. E muito mais do que perdão, Jesus está isentando os seus algozes da culpa, dizendo: eles não sabem o que faz. Quando não se sabe o que está fazendo, não pode ser então responsável pelo ato. E Jesus então está dizendo: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Pai, perdoa. Oh, meu irmão, minha irmã, quantas vezes carregamos mágoa no nosso coração por não sermos capazes de perdoar coisas tão pequenas que ocorrem no nosso dia a dia, na nossa família, às vezes no nosso convívio diário, em família, com o cônjuge. E Jesus, na sua primeira palavra na cruz, está nos ensinando: perdoa. O perdão é um remédio fantástico para a cura interior, para a cura de nossa alma. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E a segunda palavra, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Jesus está no madeiro da cruz, entre dois ladrões. E um dos ladrões se converte ao Senhor, se comove ao Senhor, tem o seu coração quebrantado e pede a Jesus: lembra-se de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde então a segunda palavra da cruz, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja que a promessa de Jesus é uma promessa para o hoje, o agora. As coisas de Deus na nossa vida têm que ser momentânea, tem que ser agora. E é muito bonito nessa palavra que Jesus traz, porque Ele está deixando muito claro que a salvação, ela não vem pelas obras que nós realizamos. A salvação é fruto da gratuidade de Deus. Veja que aqueles homens que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus, eles não tinham provavelmente obras boas para apresentar ao Senhor, mas mesmo assim Jesus diz: você vai entrar comigo no paraíso hoje. Salvação é graça de Deus e não mérito de esforço humano. Nós somos salvos em Jesus e não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós somos salvos porque Jesus derramou o seu sangue por nós. Quando os hebreus saíam do Egito, o que salvou os primogênitos foi a marca do sangue nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passava e via aquele sangue, ele passava direto. E os primogênitos então eram salvos. Agora, olha que bonito, o primogênito de Deus, ou o unigênito de Deus, verte o teu sangue e nos salva.
salvos pelo sangue de Jesus e não pelas nossas obras. Por isso que lá em Romanos, capítulo 8, versos 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a segunda palavra é a promessa de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Terceira palavra, no Evangelho de João, diz lá em João capítulo 19, Jesus diz, olhando para Maria: mulher, eis o teu filho. E olha para João e diz: filho, eis a tua mãe. Jesus estava sendo crucificado. É ele que precisava ser cuidado. Mas não obstante, ele ainda é capaz de cuidar. E ele está cuidando de alguém muito caro para ele, que é Maria. Maria, que foi um instrumento na mão de Deus para que realizasse o mistério da encarnação. Maria, que ao dizer sim para o projeto de Deus, trouxe Deus através do seu sim para a humanidade. Não por poder dela, mas por submissão dela à vontade de Deus. Quando ela diz sim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim, então, pelo Espírito Santo, Deus realiza a visita humana, uma visita não para dizer oi e tchau, mas uma visita para estabelecer morada, para se fazer um conosco. Deus se fez o que somos, para que nós nos tornemos o que Ele é. Que coisa bonita! Então agora, na cruz, Jesus cuida de Maria. Maria esta que foi submissa à vontade de Deus na vida dela. Maria esta que emprestou o seu ventre ao Pai Deus, para que o Espírito Santo, nossa mãe, a nossa mãe Espírito Santo, que nos ilumina, que nos instrui, que nos cuida, que nos conduz, realizasse então o mistério da gestação do seu Filho Jesus no útero de Maria. E agora Jesus está olhando para o discípulo amado e dizendo: filho, eis aí a tua mãe. Aquele que precisava ser cuidado está cuidando. E quando a gente estuda os relatos históricos, fica claro que quando João morava em Éfeso, na Ásia Menor, Maria morava com João. Então essa foi a terceira palavra de Jesus: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Jesus está cuidando de Maria, enquanto ele é que deveria ser cuidado, porque está sendo crucificado. Quarta palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus se sente abandonado pelo Pai.
Deus não poupou o seu único filho para poupar a mim e a você. Deus desamparou o seu unigênito para nos redimir. Jesus não foi para a cruz por causa das autoridades judaicas, por causa de Pilatos. Não! Jesus foi para a cruz por obediência, porque era projeto do Pai. E o Pai agora o abandona na cruz, porque esta missão era a missão do Filho. Ser esmagado. E quanto mais Jesus é esmagado, ele parece como uma cana de açúcar, como dizia Dom Helder Câmara. Quanto mais o esmagava, mais doçura ele produzia. E Jesus então, abandonado por todos, pelos discípulos, alguns caminhavam à distância e o Pai também se afasta. Meu filho, agora é a sua missão. Veja que quando lá no Monte Moriá, Deus diz para Abraão: basta, Abraão, não precisa sacrificar Isaac, porque sabia muito bem Deus que o sacrifício que nos traria redenção era o sacrifício do seu filho unigênito, que após a morte e ressurreição volta para o Pai como primogênito, de unigênito para primogênito. Isso nos diz que no sangue do Senhor também nos tornamos filhos de Deus. Quinta palavra de Jesus sobre o púlpito da cruz está lá também em João, capítulo 19, versos 28. Jesus diz: tenho sede, tenho sede. A sede de Jesus, muito mais do que uma sede física, é a sede por realizar a vontade do Pai, por cumprir tudo aquilo que lhe estava determinado a cumprir. A sede de Jesus é sede pelas coisas do reino, que ele era o rei, do reino que há dias atrás ele foi aclamado em Jerusalém: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus tem sede de curar as dores da nossa alma. Jesus tem sede de curar tudo aquilo que traz sofrimento a nós, que através dele nos tornamos filho do Altíssimo. Jesus tem sede de ver a paz estabelecida nos quatro cantos do mundo, se é que podemos usar esse termo, quatro cantos do mundo. Jesus tem sede de mim, tem sede de você. E quando ele clama, suspenso no madeiro da cruz, que tem sede, interpretado pelos seus algozes como sede física, embebedam uma esponja em vinagre e colocam até a boca de Jesus. Mas a sede que Jesus manifestava naquele momento era de afagar e conquistar cada alma que ali presenciava
o sacrifício dele. Cabe a nós também expressarmos a nossa sede pelas coisas do Senhor, todos os dias, todos os momentos, porque a graça de Deus não é para ontem e nem para amanhã, é para hoje, é para agora. Tenho sede. Sexta palavra de Jesus no púlpito da cruz. Também no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Jesus diz: tudo está consumado. Jesus, quando diz que tudo está consumado, em grego a palavra consumado é tetelestai. E a palavra tetelestai sempre era usada em 3 situações. Primeira situação, quando um pai pedia uma tarefa ao filho, quando o filho cumpria essa tarefa, ele vinha até o pai e dizia: pai, tetelestai, está pronto, já fiz o que o senhor pediu. Segundo momento em que se usava essa palavra na língua grega, é quando alguém estava devendo e ele então ia até o seu devedor, ou melhor, ele ia até aquele que era o seu credor e pagava. Ao pagar, usava-se o termo tetelestai. Paguei o que eu devia, não devo mais. Terceira situação que se usava a palavra tetelestai, quando se comprava algum imóvel e o imóvel então era passado para o nome do comprador, era então carimbado, chancelado com a palavra tetelestai. É teu. Então, quando Jesus diz no madeiro da cruz, tetelestai, ele está dizendo: pai, já cumpri o que o Senhor pediu. Pai, já paguei a dívida. Claro que a dívida que Jesus está pagando não é a dívida dele, é a dívida nossa. Toda maldição que deveria ter caído sobre nós, caiu sobre Jesus. E quando Jesus então diz, tetelestai, tudo está consumado, ele está dizendo para o Pai: pai, cumpriu o que o Senhor pediu, a tarefa está pronta. Pai, está pago, ninguém deve mais nada. Pai, comprei pelo meu sangue, pelo meu sacrifício, cada um que agora também se tornará em mim filho vosso. Jesus nos comprou por um preço imensurável, derramando o seu próprio sangue por mim e por você. Esta foi a sexta palavra de Jesus na cruz. Tetelestai, tudo está consumado. E a última palavra de Jesus, voltando ao Evangelho de Lucas, no capítulo 23, quando Jesus então suspira, e a última palavra é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Jesus cumpriu o que tinha que cumprir. E agora o espírito dele volta ao Pai.
Jesus, o Cordeiro de Deus, como está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro de Deus, morto antes da consumação do mundo. A cruz, meu irmão, a cruz, minha irmã, não foi um acidente de percurso. A cruz já estava no projeto da fundação do mundo. Então a cruz não é um acidente. E a ressurreição não é uma surpresa. Jesus já havia dito que era necessário passar por tudo isso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aqui Jesus finaliza o seu sermão no madeiro da cruz, no púlpito da cruz, depois de tantos ensinamentos em sinagoga, no deserto, nos montes, nas montanhas, no barco, em alto mar, nas margens, realizando sinais e milagres, libertando almas cativas de espíritos imundos. Agora, Jesus cumpre a sua missão e entrega o Espírito ao Pai, com a certeza de que fomos salvos pelo sangue vertido no madeiro da cruz. E eu encerro a nossa partilha, querido irmão, querida irmã, te trazendo a notícia que talvez ainda não entrou na sua mente. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você não vamos ser salvos, nós já somos salvos. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um versículo que eu carrego para a minha vida é: tudo posso naquele que me fortalece. E essa sexta-feira santa, como essa semana santa está sendo uma semana diferenciada, por causa de um ser invisível aos olhos humanos, um vírusinho, sei lá, um micro-organismo, que prendeu as pessoas em suas casas. E tem pessoas desesperadas, com medo de sair às ruas. Tudo isso, não temas, porque somos mais que vencedores. Nosso Deus é muito maior do que tudo isso, meu irmão, minha irmã. Eu até posso contrair esse vírus, mas em nome do Senhor Jesus, sei que será assintomático, porque o Deus é maior. Gente, se eu não crer nisso, se eu não me apegar nisso, que sentido tem a vida? Quando eu digo que o Senhor é o autor da minha vida e não exerço a minha fé nesses momentos em que a fé precisa ser exercida. Querido irmão, querida irmã, tenha uma sexta-feira de oração, de jejum e de muita intimidade ao Pai Deus, que não mediu esforços em entregar o seu unigênito
por mim e por você. Feche seus olhos. Vamos rezar juntos. Senhor Deus, Autor dos céus e da terra, Senhor Deus, que estás no controle de todas as coisas, que sabes até mesmo aquilo que vou dizer antes mesmo que eu pense a palavra. Olhai por todas as famílias que hoje, sobretudo através dessa palavra, se encontra em oração, se encontra na Tua presença, Senhor. Levai a Tua bênção, levai a Tua paz, levai o Teu consolo, levai a Tua força, levai, Senhor, a Tua espada, que é a palavra, espada de dois gumes. Pai Santo, Pai amado, faça deste dia em que voltamos o nosso pensamento e o nosso coração para o gesto nobre que Teu Filho Jesus, nosso irmão no sangue, realizou por nós. Esse gesto imensurável de amor, Ele que pagou toda a nossa dívida e nos redimiu na Tua presença, Pai Deus, Pai amado. Derrame, Senhor, Suas bênçãos sobre nós. É o que vos pedimos, em Teu nome, que é Pai, que nos criou. Em nome de Jesus Cristo, que é Filho e que nos redimiu, nos salvou. E em nome do Espírito Santo, nossa Mãe de ternura, que nos santificou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu irmão, minha irmã, um beijo no seu coração. E que a sua sexta-feira seja de muita paz, bênção e intimidade com Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.